Se você sempre atrai pessoas que te fazem sofrer, se você se pergunta por que seus relacionamentos são um ciclo de dor e decepção, então o que você vai descobrir nos próximos minutos vai revolucionar sua vida para sempre. Mas cuidado, o que você vai ouvir é tão poderoso que pode quebrar padrões que você carrega há décadas. Porque o que aconteceu com o pastor Daniel durante 7 minutos de morte clínica revelou o segredo divino que Satanás não quer que você saiba, e uma oração específica que Jesus pessoalmente lhe ensinou para atrair apenas pessoas abençoadas para a sua vida. Escute bem, se este vídeo chegou até você hoje, não foi coincidência. Deus tem uma palavra específica para a sua vida através desta experiência sobrenatural. Por isso, agora mesmo, deixe seu like. Isso vai liberar esta mensagem para alcançar mais vidas que precisam desta revelação. Se inscreva e ative o sininho, porque toda semana Deus me revela experiências que podem quebrar gerações de maldições familiares. E se você está cansado de sofrer com pessoas erradas, fique até o final, porque você vai receber uma oração que mudou a vida de milhares de pessoas. A história de Pastor Daniel. Pastor Daniel Oliveira tinha 42 anos e 15 anos de ministério quando sua vida foi virada de cabeça para baixo. Casado com Marta há 18 anos, pai de 2 filhos adolescentes, ele era conhecido em sua cidade como o pastor que mais ajudava pessoas com problemas de relacionamento. Mas tinha um segredo que o atormentava. Por mais que ele ajudasse outros casais, seu próprio casamento estava se desfazendo silenciosamente. Não por traição ou escândalo, mas por algo muito mais sutil e perigoso: indiferença espiritual. Marta havia se tornado fria, distante. Os filhos o respeitavam como pastor, mas não o procuravam como pai. Seus amigos mais próximos na igreja começaram a se afastar depois que ele recusou apoiar algumas decisões da liderança. Senhor, Daniel orava todas as madrugadas. Porque eu consigo curar os relacionamentos de todos, mas não consigo ter relacionamentos saudáveis na minha própria vida? O padrão oculto revelado. Daniel não percebia, mas havia um padrão devastador em sua vida desde a infância. Ele sempre foi o mediador, o conciliador, aquele que sacrificava suas próprias necessidades para manter a paz. Na infância, era ele quem consolava a mãe quando o pai chegava bêbado. Na adolescência, era ele quem emprestava dinheiro para amigos que nunca devolviam. No seminário, era ele quem fazia os trabalhos em grupo sozinho para não causar conflito. E no ministério, ele atraía pessoas que queriam ser servidas, não pessoas que queriam servir junto com ele. Mas Deus estava prestes a mostrar a ele por que isso acontecia e como quebrar esse padrão de uma vez por todas. O acidente que mudou tudo. Era uma terça-feira, 23 de outubro. Daniel voltava de uma visita pastoral em uma cidade vizinha, quando uma carreta perdeu o controle na pista molhada. O impacto foi frontal, devastador. Segundo o laudo médico, pastor Daniel ficou clinicamente morto por exatos 7 minutos e 14 segundos. Mas nesses 7 minutos, ele viveu uma experiência que responderia a todas as perguntas que carregava no coração. A experiência sobrenatural. Daniel se viu em um lugar que desafia qualquer descrição humana. Não era apenas luz, era como se a própria essência do amor tivesse se materializado em forma de claridade. O ar, se é que podemos chamar assim, vibrava com uma presença santa e poderosa. E então, ele o viu. Pausa. Jesus estava diante dele, não como nas pinturas ou filmes, mas como uma presença que irradiava autoridade absoluta e amor incondicional ao mesmo tempo. Seus olhos continham toda a sabedoria do universo, mas também uma ternura paternal, que fez Daniel chorar instantaneamente. Meu filho, disse Jesus com uma voz que ecoava tanto no ouvido quanto no espírito. Você quer saber por que sempre atrai pessoas que drenam sua energia, ao invés de pessoas que multiplicam suas bênçãos? Jesus estendeu a mão e instantaneamente Daniel viu sua vida inteira como um filme acelerado. Mas não era uma revisão comum.
Era como se cada relacionamento fosse analisado com precisão cirúrgica divina. Veja, disse Jesus apontando para uma cena específica. Era Daniel aos 5 anos. Seus pais brigavam violentamente na cozinha e ele correu para o meio deles gritando: "Por favor, não briguem, eu vou ser muito bonzinho." Neste momento, explicou Jesus, você fez um acordo espiritual. Você decidiu que sua função na terra seria absorver a dor dos outros para manter a harmonia. Mas isso não era o meu plano para você. Jesus mostrou cena após cena. Daniel sempre sendo o salvador de situações, sempre atraindo pessoas quebradas que viam nele um consertador de vidas. Filho, disse Jesus com autoridade divina, você não nasceu para ser um aspirador de problemas. Você nasceu para ser um multiplicador de bênçãos. Mas para isso, precisa aprender o segredo que vou te revelar agora. Jesus levou Daniel para um lugar que parecia ser uma biblioteca cósmica. Nas estantes, havia o que pareciam ser livros dourados. Mas quando Daniel olhou mais de perto, percebeu que na verdade eram relacionamentos. Todos os relacionamentos que já existiram no universo. Vou te mostrar o segredo que poucos conhecem, disse Jesus, retirando um livro específico. Existem apenas 2 frequências relacionais no universo: a frequência da carência e a frequência da abundância. E aqui está o segredo que vai te chocar. Jesus abriu o livro e Daniel viu algo que o deixou sem palavras. Pessoas na frequência de carência sempre se atraem mutuamente, criando relacionamentos de dependência e drama. Pessoas na frequência de abundância sempre se atraem mutuamente, criando relacionamentos de multiplicação e paz. Mas aqui está a parte que vai revolucionar sua vida. Você pode escolher em qual frequência viver, e eu vou te ensinar como. Jesus então mostrou a Daniel 3 chaves espirituais que mudariam completamente o tipo de pessoa que ele atrairia. Primeira chave, a chave da identidade verdadeira. Daniel, disse Jesus, você tem se apresentado ao mundo como alguém que resolve problemas, mas eu te chamei para ser alguém que multiplica soluções. Quando você muda a sua identidade, muda a sua atração. Jesus explicou que pessoas carentes são atraídas por solucionadores, mas pessoas abundantes são atraídas por multiplicadores. Segunda chave, a chave do valor próprio. Você tem cobrado muito barato pelo seu amor, continuou Jesus. Não em dinheiro, mas em reciprocidade. Você dá 100% e aceita receber 20%. Isso programa as pessoas a te desvalorizarem. Mas quando você começa a exigir reciprocidade, não por orgulho, mas por sabedoria, você atrai pessoas que sabem valorizar o que recebem. Terceira chave, a chave da atração divina. E esta foi a revelação que deixou Daniel completamente transformado. Filho, disse Jesus com um sorriso que irradiava poder sobrenatural. Eu vou te dar uma oração específica. Esta oração vai reprogramar sua frequência espiritual. Mas atenção, ela só funciona para quem está verdadeiramente disposto a mudar. A oração poderosa revelada. Em tom solene, sagrado. Jesus então ensinou a Daniel uma oração que ele jamais havia ouvido em seminários ou livros de teologia. Era uma oração que acessava diretamente o coração do Pai. Lentamente, com reverência. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu quebro todo o acordo espiritual de carência que fiz conscientemente ou inconscientemente. Declaro que eu sou filho ou filha do Rei e por isso eu mereço relacionamentos que me honram, me valorizam e me multiplicam. Senhor, eu perdoo a mim mesmo por ter aceitado migalhas quando tu me destinaste banquetes. Perdoo a mim mesmo por ter atraído pessoas que sugam minha energia, ao invés de pessoas que multiplicam minhas bênçãos. Agora, Senhor, eu mudo minha frequência espiritual. Eu me alinho com Tua abundância. Que meu coração irradie a completude que só vem de Ti, para que eu atraia pessoas que também irradiam essa completude. Ordeno que toda pessoa carente,
tóxica ou vampira emocional perca o interesse em mim sobrenaturalmente. E declaro que pessoas abençoadas, generosas e multiplicadoras sejam magneticamente atraídas para a minha vida. Em nome de Jesus, eu decreto: só relacionamentos que me aproximam de Ti permanecerão na minha vida. Amém. A transformação sobrenatural. Jesus então tocou o coração de Daniel e ele sentiu como se 1000 chains invisíveis se quebrassem simultaneamente. Era a sensação mais libertadora que ele já havia experimentado. Agora, disse Jesus, você vai ver o poder desta oração em ação. E Jesus mostrou a Daniel cenas do futuro que o deixaram em lágrimas de gratidão. Ele viu sua esposa Marta, que havia se tornado fria, sendo tomada por um desejo sobrenatural de reconquistar o amor do marido. Viu seus filhos correndo para abraçá-lo quando chegasse em casa. Viu pessoas genuinamente abençoadas procurando sua igreja para somar, não para sugar. Mas a mudança mais poderosa, disse Jesus, será em você. Porque quando você se vê como eu te vejo, o mundo inteiro muda sua forma de te tratar. O retorno e a confirmação. É hora de voltar, mas lembre-se, esta oração tem poder para quebrar gerações de padrões destrutivos. Use-a com fé e responsabilidade. Daniel sentiu uma força magnética puxando-o de volta para a dimensão física. Os médicos chamaram de milagre médico. Não só ele sobreviveu ao acidente que deveria ter sido fatal, como não teve nenhuma sequela neurológica ou física. Mas o verdadeiro milagre começou nas 48 horas seguintes. As mudanças sobrenaturais. Na primeira noite em casa, Daniel fez a oração exatamente como Jesus havia ensinado. E o que aconteceu foi tão poderoso que até hoje ele se emociona ao contar. No segundo dia, Marta acordou diferente. Ela mesma não sabia explicar, mas sentiu um desejo inexplicável de preparar o café da manhã favorito do marido e sentar para conversar como não faziam há anos. No terceiro dia, seus filhos, que há meses só respondiam com monossílabos, chegaram em casa perguntando se podiam conversar com o pai sobre seus sonhos e medos. Na primeira semana, 3 famílias procuraram a igreja dizendo que sentiram direção divina para se congregar ali. Todas eram famílias estruturadas, prósperas e dispostas a contribuir com o ministério. Mas a mudança mais impressionante foi em Daniel mesmo. Pela primeira vez na vida, ele aprendeu a dizer não com amor, mas com firmeza. Parou de se sacrificar por pessoas que não valorizavam seu sacrifício. E quanto mais ele valorizava seu próprio tempo e energia, mais as pessoas ao seu redor passaram a valorizá-lo também. O padrão multiplicado. 6 meses depois, Daniel me contou algo que me deu arrepios. Pastor, ele disse, a oração não apenas mudou meus relacionamentos, ela mudou minha identidade. Eu parei de ser um imã de necessitados e me tornei um imã de pessoas prósperas em todas as áreas da vida. E então, ele me contou os resultados específicos. Sua igreja cresceu 300% em 6 meses, mas só com famílias estruturadas. Ele recebeu convites para pregar em conferências internacionais. Seu casamento se tornou um exemplo na cidade. Seus filhos se tornaram líderes na igreja de jovens. Ele começou a atrair mentores poderosos que multiplicaram seu ministério. Mas o mais importante, Daniel concluiu, foi descobrir que Deus nunca me chamou para ser um hospital espiritual. Ele me chamou para ser uma universidade espiritual, um lugar onde pessoas crescem, não onde pessoas apenas se curam. Se você assistiu até aqui, não foi coincidência. Deus quer quebrar padrões geracionais na sua vida. Ele está cansado de ver você sofrendo com pessoas que não reconhecem seu valor. A oração que Jesus ensinou ao pastor Daniel já transformou milhares de vidas ao redor do mundo. Pessoas que fizeram esta oração com fé relataram mudanças sobrenaturais em questão de dias. Deixe seu like se você sente que Deus falou com você através dessa experiência. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está preso em relacionamentos que drenam sua energia. Comente:
Eu mereço relacionamentos abençoados e declare sua nova identidade para o universo espiritual. Inscreva-se e ative o sininho, porque toda semana Deus me revela experiências sobrenaturais que podem quebrar maldições geracionais. E agora, uma palavra profética para você. Se você fizer esta oração com fé genuína pelos próximos 21 dias, Deus vai começar a remover pessoas tóxicas da sua vida e atrair pessoas que vão multiplicar suas bênçãos. Pode anotar esta palavra. Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. PS, salve este vídeo na sua playlist e volte sempre que precisar fazer a oração. Ela tem poder para transformar gerações.